Bom dia, time. Bom dia, como é que estão? Tudo certo? Bora. Então, pessoal, hoje estamos aqui com os líderes de cada produto, sendo eles o Leandro como Head de Renda Variável da Bu Investimentos. Bom dia, pessoal, tudo bom? O nosso mago aí, o mestre dos dividendos. O Bruno, aí é o nosso líder de renda fixa. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. E o Rafael Furtado, que é o nosso líder da parte cambial, da parte de investimento e transação global. Eu me chamo Glaucia, sou uma das sócias fundadoras junto aqui com os meus sócios da Bu Investimentos. E nada mais do que compartilhar o conhecimento com vocês. Nós tivemos na última quarta-feira, com conclusão na quinta-feira ontem, de como o cenário vem se desenhando, principalmente no Brasil. Tivemos um corte na Selic do Copom de 0,25 bips, estava uma expectativa entre 0,50 e 0,25, teve até aposta interna aqui dentro da Bu. Ganhei. Ganhasse? Ganhei, eu tenho certeza. Mais pessimista, o Rafa mais pessimista. Então, nessa questão de trazer para vocês o que acontece quando tem esses cortes, talvez o não esperado, um corte mais cauteloso por conta até dos mercados externos. Os Estados Unidos está com cautela, já era para estar cortando juros lá fora. Foram dois principais fatores, né, que trouxe o racha do Copom ali, dividindo a votação entre 0,50 e 0,25, né. Primeiro ponto, essa questão internacional. Sim. A inflação dos Estados Unidos veio mais alta do que o esperado, então os membros do Fed que discursam ali ao longo das semanas, dos eventos lá, né, eles começaram a adotar uma postura mais conservadora em relação ao início de ciclo de corte de juros lá. Isso com certeza pesa aqui na decisão do Copom, né? E também a questão da nossa dívida pública que não desacelerou, né? Pelo contrário, ela trouxe uma aceleração na apresentação dos números do mês de abril. Então esses dois fatores certamente pesaram para que a maioria do comitê reduzisse o passo. E assim, em algum momento o ciclo ele perde intensidade, né? A gente começou com 0,25, aí aumenta a intensidade de cortes e quando vai chegando para o final do ciclo vai tendo essa redução, é natural. Em algum momento essa redução do ritmo ela ia acontecer e chegamos agora, né? Sim. Acho que é isso. É isso. Ô Lei, deixa eu já começar contigo. O que impactou, por exemplo, ontem a gente teve a conclusão na noite de quarta-feira, ontem foi reflexo diretamente nos mercados. Como que o mercado se comportou e o porquê disso, né? Se subiu, se caiu, teve mais liquidez, teve evasão de liquidez, o que aconteceu na parte de renda variável? Tá, perfeito. O ponto principal dos mercados ontem foi que nessa divisão da votação do Copom, ficou muito claro que os membros indicados pelo novo governo, que hoje ocupam 4 cadeiras, todos eles votaram para um corte de 0,5 BPS. E os membros do comitê já mais antigos, que são um pouco mais técnicos, todos eles votaram para um corte para redução, né, de 0,25. Então, o que isso transmitiu para o mercado? O mercado ficou com receio de esse governo, quando tiver a maioria do Copom, dilmar de novo, né? Fazer aquele corte de juros forçado na caneta. E aí, se isso acontecer, não precisamos esperar um resultado diferente do que já aconteceu, né? A gente já viu que forçar a queda dos juros não funciona. A Dilma trouxe lá a Selic, não sei quem é mais antigo de mercado vai lembrar, ela trouxe para 8,5% com uma inflação de 6, 6,5% na época. A gente ficou com um juro real de 2% na época, que era o juro real que a Suíça pagava. Você vai pôr teu dinheiro onde, meu amigo? Na Suíça ou no Brasil, né? Pagando o mesmo juro real. Então é uma conclusão óbvia para todo mundo. Aí a gente tem o quê? Fuga de capital e tudo mais. Então isso estressa juros, enfim. Então é uma decisão não muito assertiva da ótica de mercado. Essa fuga de capital aí foi o principal motivo do dólar ter aumentado. Então 1,20%, 1,25% em um dia, assim, fez um risco para cima no gráfico, né? Exato. Se fosse um gráfico de emanação, estava até bonito, né? Mas era do dólar, né? Então, o pessoal tem medo, leva o dinheiro para fora, não tem outra, né? Então, o primeiro movimento de mercado foi esse. Primeiro a gente atira, depois a gente pergunta, né? Então, o mercado se posicionou dessa forma.
aí teve estresse na curva de juros, isso impacta negativamente o preço das ações, o dólar também se valoriza, então foi basicamente isso que aconteceu e os motivos que levaram isso a acontecer ontem. Sim. E aí até saiu um estudo da XP, Lê, que isso favorece algumas estratégias na parte de renda variável. E uma delas, que está bem latente, é a parte de fundo imobiliário. Com a Selic ali a 10,50, os fundos imobiliários ali, mais de 70% dos fundos imobiliários vêm pagando mais dividendos do que esse 10,50. Então, como tu vê, assim, a cota está desvalorizada, existe um momento não certo, porque a gente não vai sempre acertar o momento exato da entrada, mas existe um momento de liquidez, de uma possibilidade de, não só dos dividendos, mas de uma valorização da cota? Sim, aí vai ser, nos fundos imobiliários a gente tem duas grandes classes, a gente pode dividir assim, né, que é os fundos de tijolo, são aqueles fundos que têm propriedades reais, vamos dizer assim, no mercado, fundos tem shopping center, galpão logístico, laje corporativa, enfim, essa é uma classe, a gente pode colocar tudo dentro de um grande cesto, e tem a outra classe maior, que é a classe de papéis, que são os fundos que compram títulos de dívidas do mercado imobiliário, né? Os fundos de recebíveis. No geral, fundos de papel, fundos de recebíveis, eles vão pagar um yield maior. Eles vão ter menos variação no valor da cota, no valor patrimonial da cota, porque são títulos de dívida, né? É como se o investidor tivesse comprando fundos imobiliários, é uma forma dele estar investindo no mercado do Brunão ali, na parte de renda fixa, usando como instrumento os fundos imobiliários. Esses fundos, eles pagam um yield muito elevado. A gente trabalhou recentemente a distribuição do Capitânia, né, do fundo de infra da Capitânia, o CPTI 11, eles estão pagando ali quase 16% ao ano de dividendo sobre o valor da cota atual. Então, assim, mesmo que a Selic não chegue lá no patamar de 8,5%, 9,5%, como alguns estavam falando no início do ano, ainda assim a gente tem um prêmio muito elevado, principalmente para essa classe de fundos. Sim. E o yield ali que tu falou, só para explicar para o pessoal. Claro, o yield é o quanto o fundo paga de dividendo versus o valor da cota. Então, por exemplo, se o fundo ele tem lá uma cota de R$100 e ele te paga R$1,50 de reais de dividendo por mês, o yield é essa conta, vai dar 1,5% ali sobre o valor da cota. Líquido, porque Isso, no Brasil a gente não tem imposto de renda sobre os dividendos. Do jeito que o negócio vai por enquanto, né? Aproveita. Isso é uma forma até de... Tem que rir para não chorar. Vai ter que tirar dinheiro de algum lado, a gente vai ter que pagar a conta. Né? Então não tem muita saída. E aí na parte de renda fixa, Bruno, a gente viu bastante ontem, essa queda da taxa essa queda da taxa de juros causa um temor nos mercados. A gente teve a queda da taxa queda na parte de renda variável, teve um aumento de curva de juros. Isso, perfeito. O que acontece? A Selic cai, né, na taxa agora, de imediato, porém com essa divisão ali do Copom entre 4 membros votando contra e 5 membros votando a favor da queda de 0,25, isso gerou um estresse muito grande na taxa de DI futuro. O DI futuro, sim, é a perspectiva da taxa não futuro. Essa taxa estressou muito ontem e surgiram várias oportunidades na plataforma, principalmente dentro dos pré-fixados, né? A gente consegue enxergar aí os pré-fixados a 14% agora no momento, para 2028, 2030. Então, assim, é uma ótima oportunidade nesses momentos de estresse de mercado que aparece e também para os produtos de IPCA mais com uma ponta pré. Então, a gente viu novamente aí produtos dentro de títulos públicos pagando IPCA mais 6, que é uma excelente rentabilidade dentro do título mais seguro. Então, assim, esses momentos de estresse são os momentos para a gente aproveitar de verdade os produtos que aparecem dentro de renda fixa. A gente está aí com uma taxa de 10,50 da Selic atual, porém a gente tem a oportunidade de produtos bancários, produtos de crédito privado, títulos públicos, pagando bem acima do que pagaria agora há 6 meses atrás. Então são oportunidades que aparecem devido a esse estresse, essas incertezas de mercado. Isso. E aí, pessoal, só para contextualizar aqui o Bruno, quando o mercado de renda fixa, ele é uma questão de expectativa. Então, quando acontece algo que é previsível, 0,25 ou 0,50, era previsível, mas, 0,50
seria melhor porque o governo manteria um ritmo. E também a questão dessas pessoas que votaram também tem um alto impacto, porque, como o Lê falou, a expectativa do mercado é que aconteça o cenário que aconteceu no governo Dilma, de baixar na caneta sem ter um cenário econômico propício para isso. Então, o mercado de renda fixa, apesar de ser renda fixa, a gente aplica lá no banco, a gente aplica aqui na XP, ele às vezes não mexe, né? Ele tem a taxa de juros referência, que hoje é 10,50, mas a expectativa torna ele mais atrativo ou menos atrativo. E ele é cotado em bolsa. Essa expectativa, ela é precificada diariamente e a todo momento, a todo minuto, no mercado de renda variável. Então, essa expectativa abre essas brechas, como o Bruno falou, de possibilidade para aplicar o seu dinheiro melhor. Quem tem hoje num pós-fixado, que é esse 10,50, pode correr para um pré, como o Bruno falou, de 13% ao ano. Então, isso traz janelas de oportunidade, tanto no mercado global, porque o dólar se valoriza, tanto na renda fixa, que o mercado tem um temor até acima do esperado, ou não, porque pode ser que aconteça algo ruim. E acontece brecha também na parte de fundo imobiliário ou de oportunidade, cair o mercado. Ontem as ações caíram 6%, 7%. Então, eu já tenho que comprar, eu já estou posicionado nessa ação, abriu brecha porque o mercado acha que o mundo vai acabar e aí eu vou lá e melhoro o preço da minha cota. Então, mais para dar um geral de como funciona. E o Rafa, porque o Rafa, né? O Rafa faz muitos fechamentos cambiais aqui na Bull e a gente tem essa parte de alocação global. Então, o que a gente faz com os nossos portfólios, né? Nós somos do grupo de alocação aqui da Bull também. A gente coloca, sim, a parte de investimento global na carteira dos nossos clientes. Até nessa parte de alocação, o Lê falou, mas o mercado lá fora andou mais, aqui andou menos. Mas, de qualquer forma, se uma ação lá fora, uma Apple da vida, se a gente comprar uma Apple, a Apple cair a valorização da cota, mas o dólar subir, se a Apple cair 5% e o dólar for para 6%, ainda assim a gente vai ter uma variação positiva na nossa alocação global. E aí, por isso que a gente trouxe o Rafa aqui, para ele falar, como ele falou, o dólar rasgou. Por quê? Porque a gente teve uma questão de insegurança e uma corrida de colocar o dinheiro lá fora, né, Rafa? No final das contas, o dólar sempre vai ser um porto seguro, né? Então, peguei aqui no gráfico, de 2019 para cá, nossa, assim, saiu 3,85, agora 5,14, assim. Então, veja, mais uma possível valorização da ação que você comprou, do título que você comprou nos Estados Unidos, enfim, então a valorização cambial, mais a valorização lá, né? Então, você tem impostos a pagar no envio, sim, mas não chega nem perto do que você tem ganho numa operação dessa, né? Uma aplicação fora do Brasil, principalmente em dólar, né? E segurança jurídica, né, Rafa? Sim, né? Não, a lei não muda, né? Não, lá nos Estados Unidos a lei não deve mudar, já tem mais de século já, né? Então, lá o que está dito e escrito vai valer, né? Aqui no Brasil nem o passado é certo, né? Então, né, você pode ver que você emite lá teu imposto de renda lá, tá tudo ok. Daqui a 2 anos vem o fiscal lá da Receita. Não, olha, aquele 2 anos atrás lá não estava ok. Então, aplicar fora uma parte do patrimônio do cliente, proteger, né? Enfim, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, vale a pena, né? E sim, é rentável também. Sim. Diversificar, né? Então, o que a gente quis trazer aqui para vocês é um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho do que pra gente é comum. Aconteceu o Copom, a gente sabe que não foi como esperado, a bolsa já ia acordar posicionalmente toda vermelha, o mercado ali de juros futuro ia acordar vermelho, mas com possibilidades melhores. O vermelho é ruim para renda variável e é bom para renda fixa para quem não está posicionado. E para quem precisa enviar dinheiro, a pessoa dá um aguenta ali no Rafa, adia o pagamento para a semana passada e tenta acertar o melhor momento. E quem está exportando, trazendo dinheiro para o Brasil, quer liquidar no dia. Então, essa movimentação que a gente gostaria de trazer para vocês. Como acontece, né, com uma decisão, o que acontece, o que muda no cenário de um dia para o outro.
E por que tem esse corre-corre e essa expectativa de mercado? Porque a gente tem um fato ali, um ditado no mercado, principalmente de renda variável. As coisas acontecem, quando acontece, cai o mercado, né, Lei? E a expectativa sobe. Então, sobe no boato e cai no fato, né? Cai no fato. A gente fala que a expectativa, se fosse uma expectativa boa, às vezes estava até caindo antes e no dia explodia. Sim. E quando é uma expectativa ruim, às vezes tu vai ver o mercado verde, melhor, tá top. E no dia, aconteceu aquilo, caiu, mas é porque o mercado busca liquidez. E esses termos que a gente vai trazer também para vocês, compartilhando nosso conhecimento, de trazer vocês para a nossa realidade e explicar o que acontece com uma decisão tomada no Brasil ou no exterior. Só lembrando que no câmbio, o cliente ele não precisa passar por essa volatilidade. Justamente. Ele pode e deve fazer hedge cambial, produto de quem está importando, do que está exportando, o que a pessoa faz é o produto dela, não é especulação cambial. Se você está especulando dólar, então fecha a tua empresa, abre uma corretora, então vira um trader, né? Então, façam um hedge cambial para proteger o lucro de vocês. É isso aí. Perfeito. Fechou. Fechado, galera? Espero que tenha aí passado um pouquinho para vocês o nosso conhecimento do nosso dia a dia. Vamos cada vez mais trazer esse tipo de conteúdo e contem aqui com a gente, tá?